Flamengo passeando no Botafogo, Tite fora do Cruzeiro e Neymar mal demais. Finalmente tivemos 10 jogos de novo e muitos gols. Então vamos tentar resumir a sexta rodada do Brasileirão, começando pelo 2 a 0 do Vitória no Galo. O primeiro jogo da rodada teve homenagens pro Wagner Moura do lado do Vitória. E cara, o que acontece com o Atlético? Individualmente a gente até acha que tem um time que poderia desempenhar mais, só que coletivamente esse elenco não existe. A única vitória no Brasileiro até agora foi na última rodada contra o Inter, mas poderia ter empatado ou até perdido, porque o Inter chegou muito mais. E o Inter que é o lanterna, hein? Vale lembrar. Do lado do Vitória é aquele negócio, sabe a briga que tem, Jair Ventura conhece o caminho e no Barradão é sempre muito difícil de bater. O Atlético até veio com uma escalação de frente para campo, chegou a ameaçar nos primeiros 20 minutos, até que veio uma falta. Renato Kaiser na bola, por baixo da barreira, 1 a 0 pros donos da casa. Só que aqui, pra mim, é um erro tão básico. Por que o Atlético não colocou o cara deitado atrás da barreira? É ridículo isso. Minuto 25 do segundo tempo, bela jogada de Eric que corta pra dentro e bate. Aí já ficou mais difícil pro Galo. Como eu disse, o Vitória tem consciência do que vai brigar e do que pode brigar, então vencer esses jogos no começo é muito importante. Galo é muito cedo pra falar do novo treinador, mas em futebol apresentado é um dos piores times do brasileiro e o Barba pelo menos tá incomodado, né? Tem que abrir o olho, e outro que tem que abrir o olho é o Botafogo, porque se o Galo quase tá na zona, o Fogão tá lá já. Tá, a gente tem que entender que eles têm 2 jogos a menos, mas vamos pensar que é um time que já caiu da pré-Libertadores, tem todo o rolo do Textor que ninguém sabe o que vai dar, provavelmente vai ter que vender jogadores, e até aqui no campeonato já são 3 derrotas seguidas. Só ganhou do Cruzeiro até agora, mas também de quem que o Cruzeiro ganhou. Ia pegar logo o Flamengo, que já dá pra ver a parte física voltando, interessante ver como o Jardim vai ter um Pedro mais garantido no time, como ele pode recuperar um Lino, por exemplo. Tá, tô enrolando demais, vamos falar do jogo. O Ancelotti tava no Newton Santos e o primeiro tempo o Fla atropelou. Com 12 minutos ultrapassagem do Varela, que já rendeu o gol do Samuel Lino pra abrir o placar, e já nos acréscimos do primeiro tempo um golaço do Léo Pereira, convocado pra seleção, merecido um chutaço. Mesmo assim, a saga dos goleiros do Botafogo é impressionante, não exatamente por essa bola, só que não dá pra confiar em nenhum dos 3. E esse é só um dos problemas, porque qual que é a perspectiva de melhora que esse time tem? Nenhuma. No final do primeiro tempo, ainda pra completar a bela bola do Samuel Lino, Pedro ia sair na cara do gol e o Barbosa foi expulso. O Varela tava igual avião do lado do campo para começar o segundo tempo, bom passe do Paquetá, em 2 toques no muito fácil, o Flamengo tava na área do Botafogo, o lateral cruzou e Pedro fez. E o Mengão podia ter metido facilmente 5 ou 6, mas foi inteligente, dosou, tem muito ainda para jogar na temporada, esse aqui já tava ganho mesmo. Resultado final 3 a 0 pro Fla, muito fácil e já se colocando próximo aos líderes, começou aquela velha briga pelo título. Do lado do Botafogo, como eu disse, tem jogos a menos, só que a briga pode ser mesmo lá embaixo, porque não existe perspectiva, o trabalho é ruim, jogadores bons como o Danilo, por exemplo, que foi bem até nesse jogo, podem sair. E o Textor pode desmoronar a qualquer momento, vamos ver o que vai acontecer. Só teve esses 2 jogos no sábado, então vamos logo pro domingo, que tem praticamente todos os outros. E eu falei do Galo, falei do Botafogo, mas a gente tem que falar do pior, que é o Internacional, que em casa perdeu por 1 a 0 pro Bahia e assumiu a lanterna. Parabéns pra eles. Falar do jogo, depois eu falo do Inter, porque a campanha até aqui é ridícula. O time foi ativo no jogo, Bernabé e seu pé torto, mas quem abriu o placar mesmo foi o Bahia com 23. Eric fez uma baita jogada, tocou pra trás e o gol do William José. Destacar os volantes do Bahia que são muito bons, tanto o Jean Lucas que fez mais uma boa partida, só que o Inter tá de sacanagem. Teve mais posse de bola, mais chance, finalizou mais, teve gol impedido do Mercado, teve o Alejandro que perdeu o gol dentro da pequena área e não deu. Triunfo merecido dos baianos que foram em Porto Alegre e buscaram 3 pontos, podendo até ter jogado um pouco mais. Pronto, agora pra falar do Inter, vamos analisar a cartilha do rebaixamento, porque eles estão seguindo a risca. Voltando pro ano passado, só não cai por combinação de resultados e pela aura do Abelão. Esse ano perde o estadual, no Brasileiro em casa jogou 3 jogos e perdeu os 3, somando 2 pontos em 6 partidas. Pelo ponto positivo, você pode até olhar que o Inter já jogou contra Flamengo e contra Palmeiras, e pelo lado negativo de quem que esse time do Inter consegue ganhar. A torcida já cantou time sem vergonha no final, e esse ano vai ser longo pro Colorado. Enquanto pro Bahia, pode existir críticas, mas tá invicto ainda e no G4. Sem torneio internacional pra jogar, um calendário um pouco mais vazio, então pode sim fazer um campeonato melhor do que o ano passado, algo até parecido com o que fez o Mirassol. E eu aqui já falei de clássico carioca, então vamos pra um paulista, vamos falar de Santos e Corinthians. Jogo fundamental pro Neymar, não jogou contra o Mirassol pra jogar esse jogo e não foi bem não. Uma das piores partidas do Ney desde a sua volta, tem que ser destacado isso. De novo, contra o Corinthians, ele não se criou. Quem vinha mal também e tava devendo era o Memphis, e pelo menos ele conseguiu se redimir um pouco aqui. Belo passe do Caio César no contra-ataque, e num primeiro momento o Memphis domina mal, mas depois faz um golaço. Dribla 2, bola no canto, 1 a 0 no clássico. E o Neymar até foi mal, mas ele deu uma assistência, olha aí. Gabriel Paulista errou, passe de gênio do Neymar e gol do Gabigol. Até aqui, a gente até que tinha um jogo bom na Vila Belmiro, mas depois nada
nada mais aconteceu. O que dá pra gente falar aqui mesmo é da partida do Neymar e também do lado do Santos, o como o Vojvoda tem dificuldade de achar um time. Defensivamente tem o Rony, que ajudou e ajuda bastante, mas na hora de mexer entre Gabigol e Neymar, quem tava melhor era o Gabi, só que foi ele quem saiu. Luan Pérez até foi expulso, o Corinthians tentou, mas nada. E o Neymar durante o jogo também não fez nada. Buscar o jogo ele até buscou, pode se falar do gramado, mas fato é que ele foi mal, o Santos não venceu e o jogo terminou em 1-1 em Santos. Sobre a convocação agora, vamos lá. Não acho que seja o fim do mundo ele não ir, foi uma lista lotada de testes, mas é um sinal muito negativo. Nos, sei lá, 15 jogos que faltam aí, o Neymar vai ter que jogar, até por uma questão de amostragem. Não dá pra em um jogo ele ter que ser convocado e no jogo seguinte não ter mais. E até pra que o 100% que o Ancelotti quer seja pelo menos próximo. No final ele pode ir pra Copa ainda, como pode não ir. Fato é que ele vai ter que jogar e esse final de semana não aconteceu. Pelo menos gol na Kings League ele fez. E vagabundo tá lá, será que Carlo Ancelotti vai convocar o Neymar? Enfim, saindo disso, vamos falar de um jogo um pouco melhor do time de melhor futebol do Brasil, o Fluminense, que venceu por 3-2 o Atlético Paranaense no Maracanã. E o jogo já começa daquele jeito, tá? Freitas não tá muito querido, foi mal de novo, e o primeiro gol aos 4 minutos foi do Cap com o Steven Mendonça. Só que esse time do Flu tem uns baixinhos ferrados no meio campo. Eu já vou falar do Lúcio Acosta, mas primeiro vamos pelo Savarino. Com 9 minutos, bolão dele pro gol do Hércules, e com esse meio campo muito técnico e ainda com o Cap tendo um jogador expulso aos 28, tudo era pra ser mais fácil. Mas não foi não, tá? O jogo continuou bem legal. Agora, olha essa jogada do Lúcio Acosta. Falei que ia falar dele e é impressionante o que esse baixinho tá jogando. Tanto em drible, lançamentos, dá pra dizer que até aqui é um dos, se não é o craque desse Brasileirão, tá jogando demais. Alguns minutos depois, outro passe do Savarino pra lei do ex do Canóbio. Aí volta pro segundo tempo e o Flu continua lá, macetando. Lúcio Acosta criando mais jogadas, o Flu encantando, mas aos 29 do segundo tempo, Luiz Gustavo empatou pro Cap. Tudo poderia terminar em empate. Porém, nos acréscimos, um time com essa qualidade toda de Lúcio Acosta, de Savarino, de Ganso, é óbvio que eles iam achar alguma coisa. Passe do Ganso, a bola sobra pro Arana e um golaço. Vitória do Flu, que é o time que mais convence nesse momento. Os cariocas seguem lá em cima em terceiro, enquanto o Cap tá no meio da tabela, 10ª posição. Por um outro lado, se for falar do rival Coritiba, eles pra mim convencem mais, tanto que eles ganharam vários jogos grandes fora de casa e agora ganharam o primeiro em casa. E outra coisa, desde o começo do ano eu venho falando aqui que eu não sabia o que esperar do Remo e eu já acho que eu tenho um veredito, eles estão mais próximos de ser o Sport de 2026. O gol do Coxa aconteceu justamente num erro defensivo do Remo, bola cruzada do JP Sherman e Pedro Rocha fez o gol da vitória. E no primeiro tempo o Coritiba ainda foi melhor, olha a defesa que fez o Marcelo, podia ser 2-0 aqui. No segundo tempo até inverteu um pouco, o Remo teve mais posse de bola, mas não chegou tanto assim também, ficou por isso mesmo. Até teve o gol impedido do Manga, mas não deu. Resultado final 1-0 pro Coxa, que vem fazendo um belo brasileiro até aqui. Enquanto o Remo tá ferrado, pega logo o Flamengo na próxima rodada. Ficou difícil, a próxima rodada já é nessa semana, e se você quiser continuar acompanhando esse tipo de resumo, por favor, eu vou parar aqui pra pedir a você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Queria agradecer que vocês estão gostando bastante desse tipo de resumo e eu tô tentando trazer ele sempre o mais rápido possível assim que acaba o último jogo da rodada. Então se você puder me ajudar, ativar o sino e hypar esse vídeo ajuda demais. Dito isso, vamos para a próxima partida do vice-líder Palmeiras. Foi uma daquelas partidas que o Palmeiras não joga nada, mas vence, só que a gente tem que ser justo também. Existem as críticas ao Abel Ferreira, ao modo de jogo, mas quem de fato tá jogando bem esse ano? O Palmeiras é um dos times com o pior calendário até aqui e não perde ponto. Sabem quantos jogos fez o Mirassol nos últimos 30 dias? 3. Sabem quantos jogos fez o Palmeiras? 8. Essa responsabilidade não é minha. Talvez tirando o Fluminense, ninguém tá jogando um super futebol até agora, e eu até acho certo, porque se forçar muito agora vai sofrer lá na frente. Sobre o jogo, dá pra criticar o Palmeiras, que principalmente no segundo tempo foi amassado. Primeiro tempo também recebeu alguns ataques, mas quando chegou com o Flaco Lopes, mais um golaço na rodada. Flaco, o inimigo do gol normal também, e tá sendo cada vez mais fundamental. Palmeiras poupou jogadores, o segundo tempo realmente foi mais complicado, mas não sofreu gol e em mais um ano vai brigar de novo lá em cima. Enquanto o Mirassol criou, é a primeira derrota dos caras nesse brasileiro, foi logo pro Palmeiras, então tudo certo. Resultado final ficou nesse 1-0 mesmo no Allianz Parque. E se o Palmeiras já tá lá em cima, vamos falar de um time que tá aproveitando muito esse começo de ano. Tô falando do líder São Paulo. 2-1 fora de casa contra o Bragantino, impressionante a campanha do tricolor até aqui. Preciso dizer o que encaixou esse meio campo. Danielzinho com Bobadilha, Marcos Antônio, que é bom demais, e essa herança do Crespo segue com Roger Machado. Mesmo assim, quem começou ganhando foi o Braga. Herrera aproveitou a sobra, mais um belo gol na rodada e conseguiu levar a vitória pro segundo tempo. Parecia que a gente ia ver a primeira derrota do São Paulo, só que não aconteceu não. Bolaça do Danielzinho, gol do Sabino, que eu não sei se ele tentou cruzar, e aos 8 minutos do segundo tempo tava empatado. E aos 23, Caleri virou esse jogo.
Um São Paulo que corre bastante, com alta intensidade, e eu nem vou falar mais de como esse time surpreendeu, e sim até onde esse bom começo pode levar o time. Vamos lá, o São Paulo talvez não tenha força para brigar até o final pelo Brasileiro, mas fazer 16 pontos de 18 disponíveis, largar na frente dos seus rivais, podendo ter uma sobra lá na frente, para quando tiver Copa do Brasil, Sul-Americana, vai ser muito importante para ter um ano positivo. E o machadismo vence de novo 2 vitórias do criticado Roger, enquanto o Braga é aquele negócio, já tá no meio da tabela, vai ficar por ele mesmo, ninguém liga. E um dado que eu sigo trazendo por aqui é que a gente ainda não teve um 0 a 0 em nenhuma rodada. Eu já falei de mais de 50 jogos aqui e até agora muitos gols. Isso é muito bom porque eu nem sei o que eu vou falar direito quando tiver um 0 a 0 chato. Sorte que não foi o caso de Cruzeiro e Vasco, que inclusive foi um jogo que eu citei no último vídeo que seria bom e realmente foi. Antes do jogo, os dois lados opostos. Um Cruzeiro chegando pressionado e um Vasco esperançoso no trabalho do Renato. E o primeiro tempo foi exatamente como foram praticamente todos os jogos do Tite. O time começa bem, faz 30 minutos voando, aí não é que cai, o time despenca, porque já no primeiro tempo o Vasco já começou a dar umas subidas. Mesmo assim, com 8 minutos, quem faz o gol é o Cabuloso. Bolaça do Matheus Pereira, bola escorada e Christian abriu o placar. O time deu uma caída assim, mas pro intervalo esse placar foi levado. Só que pro segundo tempo começa a saga Cauã Barros. História assim absurda que esse moleque fez dos 5 aos 15 minutos do segundo tempo. Se liga. Aos 7, o Vasco chegava e gol dele. 1 a 1 e o gigante empatava. E aos 9, o Vasco chega de novo e de novo gol dele. O volante meteu 2, não tinha como ser melhor, mas tinha como ser pior, porque aos 14, de forma infantil, ele foi expulso. Ajudou, mas atrapalhou, porque depois dali seria uma pressão do Cruzeiro. E parecia até que ia virar, porque aos 25 o gol divide a real. Teria mais 20 minutos para buscar o terceiro, só que quem fez o terceiro foi o Vasco. Bola desviada pro gol do criticado Brenner, um redutadaço que o Renato ia arrancando. Aí o Tite faz algumas mudanças, entre elas o Japa. Aos 50 minutos, gol dele que podia salvar o trabalho do Tite. Resultado 3 a 3 no Mineirão, em um jogo que teve também suas polêmicas de arbitragem ali. Eu falei que podia salvar o Tite, mas não salvou, não teve jeito. Desastre vem sendo anunciado há algum tempo, na verdade. Não joga bem, não vence e deveria vencer. Deveria disputar o título, mas já tá mais de 10 pontos atrás de quem deveria brigar. O trabalho não deu certo desde o começo e é uma queda muito grande comparada com o ano passado. O Cabuloso tem um bom time, vai focar agora nas Copas, onde sempre é muito forte, mas em 6 rodadas do Brasileiro se coloca na 19ª posição sem vencer até agora. Enquanto o Vasco é notável a melhora, tá? Em 15º e tende a subir muito com o Renato. Não tem patifaria de Diniz, o ambiente melhorou e ambiente é uma coisa que com o Renato sempre melhora. Acabou finalmente os jogos de domingo e cara, eu tô até com medo que esse resumo saia muito grande, porque eu já falei bastante. O último jogo que sobrou na segunda-feira foi entre Grêmio e Chapecoense. Chape contra o artilheiro do campeonato. Vamos ver o que aconteceu. Não deu nenhum dos dois. 1 a 1 na Arena Condá com 2 gols no primeiro tempo. E a arbitragem do futebol brasileiro é de um critério assim impressionante. Pênalti meio estranho aos 24 do primeiro tempo, a Chape não tem nada a ver com isso e abriu o placar com Walter Clark. Mas já de acabar a primeira etapa, a falha ridícula do goleiro da Chapecoense, o Grêmio empatou e levou o empate pro intervalo. Mas não foi um grande jogo não, se for olhar pelas estatísticas, não teve grandes chances, o Grêmio teve sim muito mais posse de bola, até porque o time da Chape é bem fraco. Até chegou com o TT, que acertou essa bola na trave, mas não adiantou não. Ficou por isso mesmo, a Chapecoense incrivelmente só tem uma derrota até aqui, mas só uma vitória também. Já o Grêmio a gente esperava mais pela lista de contratações, só que até agora não apresentou grandes coisas. Teve seus momentos sim, o Carlos Vinícius apresentou um grande futebol nesse começo de ano, é o artilheiro do brasileiro, só que esse time do Grêmio pode render mais do que tá rendendo e pode almejar mais do que tá jogando. Ufa, terminamos, agora vamos pro prêmio de melhores da semana, que eu sempre faço por aqui. De melhor time eu acho muito difícil de tirar do Flamengo, até porque venceram do jeito que venceram. Sobre o gol da rodada, apesar de que tivemos muitos bonitos gols, eu vou deixar no mesmo jogo. Baita golaço do Léo Pereira de falta, absurdo. Aí craque, eu fico na dúvida de alguns, dá pra citar o Lúcio, que é muito bom, até o próprio Léo Pereira pelo conjunto da obra, então eu vou deixar pra vocês aí a decisão. Olhando agora a tabela, dá pra ver lá na frente o São Paulo muito bem, só que o Palmeiras e o Flamengo já vão começar aquela briga louca pra ser campeão de novo. Na parte de baixo, o engraçado Cruzeiro e Inter se ferrando, dá pra ver o Atlético muito mal também, Botafogo com jogos a menos, mas perigando porque perdeu vários seguidos, é uma tabela complicada. E a próxima rodada já é amanhã, vai ter resumo, então vamos dar uma olhada nos jogos que a gente vai ver. Tem um Vasco e Fluminense, reencontro de Renato com esse time, tem Palmeiras e Fogão no Allianz, um Atlético Mineiro contra o líder São Paulo e vamos ver de novo o Neymar contra o Inter, né? Jogo importante pra ele. O que será que vai rolar? Será que o Ney vai deixar o Ancelotti arrependido? Será que o São Paulo segue voando? Ou logo logo Flamengo e Palmeiras assumem a briga? E o mais legal de tudo, qual vai ser a dos times lá de baixo? Isso a gente vai continuar vendo logo logo, porque esse foi o resumo da rodada 6 do Brasileirão.